Bom, pessoal, muito boa noite para todas e todos. Sejam bem-vindos ao primeiro evento da ELP, Serviço de Tratamento das Adições. Meu nome é Matheus Freire, eu sou psiquiatra e, para quem está acompanhando a gente pelo YouTube, vocês podem, através do chat, deixar perguntas e a gente vai ter um momento final onde a gente espera responder algumas dessas perguntas, né, nós e o nosso convidado especial. E agora eu vou passar a palavra para a nossa coordenadora do ensino na ELPS, Marlise Rego. Marlise, pode começar, viu? Ela está sem som. Está com o microfone, pode tirar isso. Pronto. Boa noite. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e reafirmar a minha alegria pela viabilização desse encontro, que marca a inauguração oficial das atividades do Núcleo de Ensino da ELPS. A ELPS, para quem não conhece, é uma clínica de saúde mental para o tratamento de adições, inaugurada o ano passado, em 2021, em setembro de 2021, e localizada aqui no Rio Vermelho, na cidade de Salvador. Consideramos a complexidade e a transversalidade do tema, e por isso propomos uma clínica multiprofissional, trabalhando basicamente com 3 eixos: o da dependência a álcool e outras drogas, o da dependência a jogos e as novas tecnologias, e o eixo dos transtornos alimentares. Além do tratamento aos usuários e seus familiares, investimos na prevenção e na transmissão do tema das adições, com cursos presenciais e online, supervisão de estudantes, profissionais, etc. Vale ressaltar que, quando falamos do núcleo de ensino, pensamos em um lugar de construção de saber, de invenção no sentido não trivial, mas consistente. Para nós da ELPS, a clínica é viva, mutante, acompanha os avanços do mundo, seus conceitos se renovam, suas articulações vão se fazendo e se refazendo numa articulação constante entre teoria e prática. Nesse sentido, consideramos que o conhecimento não está pronto previamente. Ele é dinâmico, exige processo. Assim, construímos espaços de discussão, estimulamos uma posição crítica, consistente, e a possibilidade de troca entre os saberes envolvidos. Antes de passar a palavra à Nery, gostaria de lembrar que no próximo dia 13, começaremos nosso primeiro curso presencial, intitulado Dependências e Adições, o excesso na contemporaneidade. Inclusive, quero agradecer a presença dos alunos desse curso, que devem estar aí, se conseguiram entrar na live, estão aí assistindo a gente, tá? Esse curso terá 9 aulas, distribuídas em 5 sábados quinzenais. Qualquer informação pode entrar em contato pelos nossos canais de comunicação, tá bom? Bom, gostaria finalmente de passar a palavra ao nosso convidado, o professor Antônio Nery Filho, que com certeza trará provocações e reflexões sobre esse tema tão importante e tão polêmico. Nery dispensa apresentações. É médico psiquiatra, doutor em Sociologia e Ciências Sociais pela Universidade de Lyon II, admirador e cultivador da poesia. Fundou e coordenou por muitos anos o CETAD, Centro de Estudos e Terapia do Abuso de Drogas, da UFBA, subvertendo ideias preconcebidas nesse campo da atenção aos usuários de álcool e outras drogas. Um dos idealizadores do Programa de Redução de Riscos e Danos do Brasil, nos anos 90, continua com seus importantes e inovadores projetos, principalmente no campo do atendimento à população em situação de rua. Nesse momento, dedicado ao seu projeto Girassóis, também foi idealizador, supervisor do projeto Consultório de Rua, supervisor dos CAPS de Salvador, dos consultórios na rua, do ponto de encontro, ponto de cidadania, entre outros. Juntamente a Nery, nessa noite, estaremos eu, Marlise Rego, psicanalista e coordenadora do ensino da ELPS, Mônica Coutinho, coordenadora técnica pedagógica, comentadores Maria Eugênia Nunes, psicanalista e diretora clínica, e Matheus Freire de Lima e Souza, psiquiatra e coordenador técnico.
Finalizando, eu quero publicamente agradecer, né, a presença de nosso querido Nery e dizer mais uma vez em meu nome, mas também em nome da ELPS, da nossa grande admiração pelas suas invencionices. Então, obrigadíssimo, Marlise. Quando eu lhe ouço, eu não posso deixar de me lembrar do nosso encontro no metrô em Paris. Eu não vou dizer o ano, porque eu já não me lembro mais. E desde então, você participa de minha vida profissional, antes como minha colega e agora como certamente uma mestra. Do outro lado, Eugênia, que chegou ao CETAD também há algum tempo, ainda jovem, solteira, sem filho, e hoje é mãe de um garotão extraordinário. De modo que eu entendo, Matheus, não posso deixar de dizer, foi meu aluno lá em medicina, de modo que eu só posso entender este convite para essa conversa, que não será uma aula, será uma conversa entre pares. Talvez eu traga algumas ideias para a gente discutir, coisas que eu não pude fazer nos últimos, talvez, 10 anos, particularmente com vocês, faremos hoje. Não posso deixar de lado que com vocês estão Mônica Coutinho, também que eu encontrei estudante de Sociologia com Geis Pinheira lá no CETAD, e Isabel Cristina Liberal Vieira, que eu costumo chamar de liberal para provocar um pouco. De modo que eu estou entre pares, entre amigos, e, claro, também o Ciro Arão, que participou conosco por longo tempo, incluindo o trabalho na especialização que nós desenvolvemos lá no Piauí e em Natal. De modo que, de fato, eu reitero que essa é uma conversa entre amigos e entre pares. E, certamente, esse convite, Marlise, se deu como um reconhecimento aos quase 40 anos que eu tenho trabalhado no campo, eu diria, do consumo de álcool e outras drogas, e aí o significante consumo não é à toa, né? Porque eu não trabalho com drogas, nós não trabalhamos com drogas, nós trabalhamos com pessoas que consomem produtos psicoativos. Portanto, eu tenho quase 40 anos de militância clínica, neste campo do consumo de psicoativos legais e ilegais. Então, sou eu quem, de início, agradece a vocês a gentileza desta possibilidade. A outra coisa é que eu cometi um engano que Eugênia certamente não vai deixar passar em branco, é que quando me foi pedido um título para a nossa conversa, o que veio na minha cabeça foi o que eu tenho trabalhado mais recentemente, isto é, a questão do cuidado em liberdade, que é um problema absolutamente fundamental nos tempos atuais do Brasil, sobretudo quando vemos no horizonte próximo uma grande ameaça ao que se tem chamado a nossa frágil democracia, e que eu costumo dizer que é só democracia, porque não há democracia forte e não há democracia frágil. Eu entendo que existe ou não existe democracia. E qual foi o meu engano imperdoável? É que quando o Ciro me telefona e diz, vai ser esse o título, você não podia colocar uma coisa assim mais provocadora, mais quente? Eu não sei por que diabos eu disse a ele, porque eu estava com o livro do nosso saudoso Richard Boucher, de Brasília, em cima da mesa, e eu estava lendo um artigo que ele escreveu
em 1992, que tem o título de A Toxicomania, título do professor Bucher. A toxicomania, paradigma da dependência humana. Eu li e disse a Ciro que eu, então, falaria sobre o consumo de drogas como paradigma da condição humana. E isso muda tudo, porque depois eu me dei conta de como se poderia falar, que competência eu teria para falar sobre a toxicomania na condição daquilo que define o ser humano, o ser no mundo, né? A condição humana, e, evidentemente, isso, a meu ver, se torna impossível. Talvez um filósofo competente possa, compreendendo os efeitos que os psicoativos promovem sobre o sistema nervoso central dos humanos, com as alterações que lhes possibilitam aos homens e mulheres sob efeito de antidepressivos ou de estimulantes ou de enteógenos, isto é, substâncias capazes de transtornar a percepção dos objetos. Talvez um filósofo que tenha conhecimento destas funções químicas possa pensar na toxicomania, e aí teria que sublinhar esta expressão, o que é a toxicomania, como definidor, como sendo paradigma, isto é, aquilo que definiria a condição humana. No que me diz respeito, eu preciso voltar ao professor Richard Bucher e pensar na toxicomania como paradigma da dependência humana, isto é, aquilo que possibilita reconhecer nos produtos psicoativos, interagindo com o organismo vivo, no caso, o organismo humano, possibilitar que este humano transite entre o que nós chamaríamos das suas fantasias e desejos e uma realidade modificada. Isto é, a toxicomania seria completamente diferente de uma mera intoxicação química. Porque qualquer animal pode se intoxicar quimicamente. Nós podemos dizer que um gato, um pequeno rato de laboratório, é um rato, eu diria, toxicômano. Mas em que sentido? No sentido em que ele está intoxicado. Mas isto seria uma interpretação errônea, porque o rato, ou o gato, ou o cão, ou qualquer outro animal não teria a possibilidade de significar essa intoxicação. Não teria a possibilidade de reconhecer essa intoxicação e, portanto, perceber nesta alteração do seu sistema nervoso alguma coisa que é da ordem da subjetividade, diz o professor Bucher, da ordem do seu psiquismo, e que vai possibilitar esta intoxicação ao homem, à mulher, ao ser humano, como eu prefiro dizer, a possibilidade de falar da sua intoxicação. Portanto, qualquer animal intoxicado não seria, eu volto a isso, um toxicômano, na medida em que ele seria um animal intoxicado, mas incapaz de dar sentido, dar significação, de pensar a sua vida, pensar as suas alterações e, sobretudo, isto é que é fundamental, viver a experiência da intoxicação e, em seguida, experimentar a ausência dessa intoxicação e, portanto, entrar na dimensão da falta. Por quê? Porque, fora dessa intoxicação, o ser humano é capaz de
reconhecê-la num presente que seria ressignificado, porque seria uma intoxicação passada, que seria atualizada no presente, na medida em que nós, humanos, somos aprisionados no presente, não temos possibilidades de viver no futuro, nem viver no passado, mas tão somente significar o futuro e o passado num presente no qual nós estamos fundamentalmente aprisionados. Portanto, um humano que ressignifica uma experiência de intoxicação e sofre pela percepção da droga e, portanto, experimenta as vicissitudes da falta desta intoxicação, é evidente que este ser humano não é um rato, porque o rato não tem esta possibilidade. Então, isso me daria a possibilidade, ou me dá a possibilidade de pedir a vocês autorização para voltar àquilo que eu inúmeras vezes já tenho apresentado e que tem sido, digamos assim, a clé de voûte, como diriam os franceses, isto é, a comieira, aquilo que sustenta o que eu tenho pensado a respeito do consumo de produtos psicoativos e que vai chegar certamente a este lugar proposto por Richard Boucher da toxicomania como paradigma da dependência, e eu não sei, aí talvez fique para a gente discutir. Marlise fez uma tese brilhante, completamente, talvez, a tese de doutorado distinto dessas viagens que nós temos feito pela psicologia e pela psicanálise, talvez a gente possa discutir um pouco se, no fundo, a toxicomania, definida, como eu vou tentar colocar aqui agora, se ela pode ser considerada como, se não o paradigma, mas como um dos paradigmas, se é que pode ficar de um, que definiria a condição humana. Isto porque, na minha modesta percepção, o que define, de fato, a condição humana é a nossa finitude. Então, eu tenho pensado que a nossa limitação temporal, o fato de nós sermos limitados no tempo e de sermos conscientes, isto é, termos conhecimento desta finitude que foi inaugurada lá em tempos imemoriais, quando nós sabemos, na horda primitiva, não era dotada de linguagem, não simbolizava, portanto, não reconhecia o que nós chamamos artificialmente da tridimensionalidade do tempo. Porque nós temamos em dizer que, no futuro, quando dizemos isso, dizemos no presente. Quando nós imaginamos as eleições democráticas brasileiras do mês de outubro próximo, nós antecipamos esse futuro no presente, elas já acontecem aqui agora. Por isso eu disse há pouco que nós somos absolutamente aprisionados no presente. Pois bem, esta horda primitiva, que foi imaginada por Charles Darwin e não por Freud, Freud se utilizou desta metáfora, dessa história contada por Charles Darwin para pensar lá em Totem e Tabu. Mas Darwin imagina que, na sua teoria evolucionista, que antes de sermos humanos, nós éramos uma horda que ele chamou de primitiva, e que não era capaz de reconhecer a sua finitude, porque não reconhecia essa dimensão de tempo e, portanto, não significava a sua vida. Nesse sentido, eu tenho dito que o tempo atravessava a horda. Então, a horda, como todos os animais que não são capazes de subjetivar a sua existência, todos os animais são atravessados pelo tempo. Né? Nossos filhos pequenos são atravessados pelo tempo e, mais tarde, eles vão mudar de posição pelas diversas aquisições do sistema nervoso central, pela interação com o social, pela produção de subjetividade, eu costumo dizer, às vezes, pela formação do nosso psiquismo humano,
nossos filhos vão saindo progressivamente desta situação de serem atravessados pelo tempo e passam a atravessar o tempo. Isso significa, atravessar o tempo, que nós reconhecemos a nossa finitude e lá atrás, naquele tempo imemorial, eu repito, a horda primitiva, progressivamente, nessa espiral evolutiva, biológica, nas relações, eu diria que vão começar a se constituir socialmente, esta horda vai se transformando progressivamente em uma condição, em um grupo, em uma situação de humanos. Então, nós vamos nos hominizar pela entrada neste reconhecimento de que somos finitos. E qual é a consequência disso? E aí é que eu penso que está o paradigma da nossa condição, é que nós, ao reconhecermos o atravessamento do tempo, e que somos finitos, que somos dotados de um tempo limitado, nós subvertemos essa ordem e o tempo deixa de nos atravessar, e eu penso que nós passamos a atravessar um tempo. Mas eu disse, a consequência disso é que nós reconhecemos a morte. Reconhecer a nossa finitude significa reconhecer a morte. Muito mais recentemente, a psicanálise vai postular que nós somos seres para a morte. Nós somos seres para a morte na medida em que nascemos, como todos os seres vivos, nascemos com uma dotação de tempo. Agora, qual é a diferença entre nós e os outros animais? É que todos os outros são submetidos ao tempo, e nós nos recusamos a essa submissão na medida em que nós resistimos, aspas, a esta morte, resistimos a esta finitude, e eu coloco todas as aspas possíveis nessa resistência, porque essa resistência não modifica o nosso trânsito pela vida, o nosso trânsito pelo tempo ressignificado. Mas lá está a morte, com todo o sofrimento que isto nos impõe exatamente para definir a nossa condição humana. Então, eu poderia pensar que é o sofrimento causado pelo reconhecimento da nossa finitude e, portanto, da nossa morte, que define a nossa condição humana. Então, nesse sentido, o paradigma da condição humana seria traço, reconhecimento desta tridimensionalidade do tempo no qual estamos aprisionados no presente para a morte. Seria esta a condição que eu reconheço como sendo paradigmática para os humanos, na medida que os outros animais não conseguem transitar por esta equação. Então, primeira parte da nossa conversa. Então, a substância psicoativa, eu tenho certeza que todos os que trabalharam no CETAD, ou que transitam ainda pelo CETAD, sabem disso, de que, muito certamente, o consumo de uma substância psicoativa foi uma circunstância fortuita, ocasional, aleatória, não foi um dom divino, não foi uma imposição aos humanos, aos novos humanos, por um Deus qualquer. Certamente, o encontro com um produto psicoativo foi ao acaso, e eu costumo dizer que, diante desse inominável sofrimento do reconhecimento da sua finitude, os novos humanos caminharam para a morte. Caminharam para a morte real. Insuportável este conhecimento. Mas é possível, e se nós estamos aqui, porque isto aconteceu, é de que estes novos humanos encontraram aqui e ali, nas coisas do mundo, objetos que transtornaram esta percepção para a morte. E eu imaginei outro dia, brincando com alguns colegas, de que no mundo ocidental deve ter sido o encontro de uma água
com frutos apodrecidos, fermentados, e nós sabemos que frutos cítricos fermentados produz etanol. E, portanto, eu imagino lá, distante no tempo, um desses seres tomando deste líquido fermentado e percebendo uma alteração no seu mundo. Quer dizer, algum humano, em algum momento da sua história, teve a percepção, pela intoxicação involuntária com um produto como o etanol, de que era possível suportar as agruras dessa morte reconhecida e, portanto, suportar uma existência até então insuportável. Neste sentido, eu proponho uma subversão que a modernidade e a pós-modernidade fez, que foi a de considerar os produtos psicoativos, em geral, como causa de morte, na medida da intoxicação permanente, na medida da toxicomania. E mais do que isso, se nós pensarmos, por exemplo, nos acidentes de trânsito, há quem atribua a droga por força disso, de que a droga é causa de morte. E eu acho que, desde sempre, a droga foi causa de vida, particularmente no início da nossa história. Porque se os humanos foram capazes de suportar o insuportável da sua finitude, graças à utilização de alguma coisa que lhes aplacou o sofrimento, isso não foi causa de morte, isso foi causa de vida. E se nós avançamos mais no tempo, vamos ver com o professor Richard Boucher, e particularmente com o professor Liebenstein, ou com Hugo Freda, ou com qualquer outro psicanalista ou psiquiatra que seja digno deste nome, porque há muitos psiquiatras que não merecem essa designação, sobretudo nesse mundo em que nós estamos vivendo e vendo psiquiatras optarem pela farmacoterapia, optarem pelo eletrochoque, optarem pela prisão, optarem pela destituição dos humanos do que tem de melhor que a sua liberdade, e eu não considero que essas pessoas são psiquiatras, eles são pessoas que fizeram medicina e que têm a possibilidade legal de exercer uma prática que eu considero muito pouco adequada. Fecho o parênteses. Pois bem, se nós vimos hoje e os humanos continuam às voltas com questões insolúveis, como quem sou, de onde venho, para onde vou, e, sobretudo, por que a pintura de Miguel Ângelo não põe a mão do Criador tocando a mão da criatura. Quer dizer, naquele quadro absolutamente fantástico da Capela Sistina, o Criador não toca a criatura porque o Criador não é a criatura, e a criatura não tem as mesmas possibilidades do Criador. Ora, nesse sentido, nós continuamos às voltas, muitos de nós, com suas dores, mas, sobretudo, e aqui eu acho interessante, é que cada um de nós tem uma história, cada um de nós é parte de um elo transgeneracional, e nessa transgeneracionalidade nós somos os últimos representantes, cada um de nós, da cadeia histórica na qual nós estamos presos e constituídos. Nós continuamos vivendo as mesmas dores, isto é, nós continuamos às voltas com a finitude e com a morte. E em função do que nós somos capazes de suportar a partir desta transgeneracionalidade, nós vamos buscar aqui e ali, temos maior ou menor possibilidade de suportar as dores da existência humana, e muitos de nós sucumbem a essas dores e encontra num produto psicoativo a alternativa não encontrada, dizia o professor Liebenstein, não encontrada no sexo, não encontrada no trabalho, não encontrada em outro lugar, senão num produto psicoativo capaz de ressignificar a sua história temporalmente, limitada, que se repete e se constitui neste fenômeno que nós vamos chamar a falta da falta, isto é, nós vamos transitar
entre o desejo e uma alteração que vai nos permitir, aspas, a realização desse desejo transitoriamente numa situação absolutamente de repetição, e de repetição para viver, e não repetição para morrer. Ora, se é assim, e aí eu pediria a autorização a vocês para voltar à minha proposição inicial, que eu troquei o título, que seria, diante disto e diante da utilização desses produtos psicoativos por humanos, seja na dimensão da toxicomania, isto é, da repetição do consumo para alcançar um paraíso para sempre perdido, ou seja, na utilização que nós chamamos no passado de lúdica ou de ocasional, que não é igual a uma toxicomania. Aliás, eu aproveito aqui e peço desculpas se isso for comum, conhecido de todos ou de quase todos, é que nós não podemos confundir um usuário, uma pessoa, um consumidor, como eu prefiro chamar, eventual, experimentador, lúdico, isto é, alguém que utiliza um produto que altera a sua consciência, altera a sua relação com o mundo, numa circunstância transitória, absolutamente inserida na sua vida, sem perturbar a sua vida social, evidente que garantindo os riscos inerentes a cada intoxicação, mas risco é uma coisa, toxicomania é outra, nós podemos falar um pouco desse risco, mas que cada um de nós pode experimentar um pouco mais, um pouco menos, desta ou daquela substância, numa condição de alívio do sofrimento ou de busca do prazer, por que não? Disse Drauzio Varela recentemente num programa de televisão, de que nós deveríamos ensinar nas escolas para os nossos filhos, frase do Drauzio Varela, droga é uma coisa boa, diz ele. Se não fosse boa, ninguém utilizava. Ninguém beberia se o álcool não produzisse um inebriamento agradável. O alcoolismo e uma embriaguez grave que leve ao coma ou à morte é uma derrapagem humana, mas o álcool em si, a embriaguez, o inebriamento, como eu prefiro, inicial de um produto alcoólico qualquer, é de muito prazer, e o compartilhamento, e olhar a garrafa de vinho, e abrir, e os diversos saca-rolhas que se tem, e toda a festa que se estabelece em torno de uma ou outra marca, desta ou daquela uva, Syrah, Cabernet Sauvignon, e etc. e tal. Pois, Merlot, há todo um jogo, há todo um divertimento em torno disso. Ou pode ser uma carreira de cocaína, por que não? Há pessoas que, numa festa, numa circunstância, experimentam esse produto tão demonizado e faz a sua festa e corre os seus riscos. Mas todos nós corremos riscos. Nós somos seres do risco. Eu poderia dizer, plagiando Sartre, nós somos seres do risco. Quer dizer, nós estamos destinados a experimentar o tempo todo o risco de viver. Ora, um experimentador ou um usuário eventual não repete o consumo na dimensão de uma toxicomania que busca, seja a suplência, seja alterar ou possibilitar a este ou aquele ir de volta, eu dizia, a um paraíso perdido para sempre. Ora, então disse Drauzio Varela, droga é bom, droga dá prazer. Agora, ele chama a atenção de que é preciso compreender quando, como, que droga, em que circunstância, quem, em companhia de quem. Quer dizer, há todo um corolário de circunstâncias para o uso de um produto. Mas o que ele propõe, e que o prefeito de Chapecó abomina, e que vive atualmente no Rio Grande do Sul, se eu não estou enganado, ou em Santa Catarina. Chapecó agora saiu da minha cabeça, vocês me dirão depois. O prefeito de Chapecó vive pelas ruas daquela cidade, prendendo pessoas e levando para
casas que ele considera de tratamento, porque ele acha que essas pessoas estão na rua ou nas ruas pelo efeito das substâncias psicoativas, deixando de reconhecer que essas pessoas estão nas ruas por falta de oportunidade, pelas suas histórias, pelas suas dificuldades sociais, pelos seus fracassos, pelo seu sofrimento, e que o encontro com uma droga nessa circunstância, volto eu a dizer, é causa de vida e não causa de morte, que a morte está quando ele prende, aprisiona essa pessoa ou essas pessoas em comunidades terapêuticas onde há tudo menos liberdade. Isto é, a toxicomania não é o uso de uma droga, melhor dizendo, numa situação de rua, não é uma toxicomania, é um ato de resistência ao impossível de uma vida que muitas vezes não teve qualquer oportunidade. Pois bem, se nós temos usuário eventual, usuário experimentador e o toxicômano a que eu me referi, nós precisamos pensar como lidar com estas pessoas. E nós temos, então, pensado nisto que o professor Emerson Merri propôs como sendo cuidado e liberdade através de tecnologias que ele chamou de tecnologias leves. A partir daí, nós temos pensado que o cuidado em liberdade exige certos pressupostos, que é o que eu vou apresentar aqui rapidamente para vocês, os que não tiveram ainda contato com isso. Um é o reconhecimento que se faz necessário do outro, mas aqui eu estou me referindo do outro, da outra pessoa, consumidora deste ou daquele produto, nesta ou naquela circunstância. Particularmente aqui, eu vou me referir às pessoas em situação de rua, que vivem nas ruas das grandes e das pequenas cidades, a maioria consumindo uma certa quantidade de álcool, quase todos podendo transitar pela maconha, muitos nas situações as mais graves, utilizando este produto demonizado hoje como nunca, que é o crack. Então, é preciso que nós reconheçamos essas pessoas em seus diversos lugares e em suas diversas possibilidades de consumir este ou aquele produto. Nesta condição, eu tenho proposto que é preciso, antes de mais nada, reconhecer essas pessoas. O reconhecimento é, talvez, uma das mais graves possibilidades de relação entre os humanos. Eu quero dizer, ausência de reconhecimento. O reconhecimento é absolutamente necessário para que nós nos hominizemos. É necessário, porque os humanos não nascem humanos, que o filho dos humanos reconheça no outro uma face que lhe torne humana, a pessoa. Portanto, a ausência de reconhecimento, seja esse reconhecimento na dimensão psíquica, psicológica, seja o reconhecimento na dimensão social, este reconhecimento é absolutamente fundamental para o que quer, para a história que se possa construir junto e com estas pessoas. Alain Badiou, num texto, num livro que eu recomendo sempre, que se chama Elogio ao Amor, em determinado momento diz que não há história amorosa que não tenha começado pelo encontro e pelo reconhecimento produzido neste encontro. Eu achei isso absolutamente extraordinário, porque o que eu tenho visto, em geral, são intervenções, são propostas de trabalho, eu não usaria dizer de tratamento, e menos ainda de cuidado, que, por um lado, não reconhece o encontro, e, mais do que não reconhece, e não reconhece no encontro, não reconhece o outro no encontro. Eu até poderia e deveria inverter isso e dizer: no encontro se produz necessariamente para o cuidado um reconhecimento do outro enquanto sujeito
de direitos, enquanto sujeito humano, enquanto sujeito que tem uma subjetividade, que tem uma história, isso é fundamental. Portanto, neste cuidado em liberdade, haveremos de considerar indiscutivelmente este encontro e este reconhecimento do outro neste encontro. É evidente que passa pela minha cabeça e de muitos de vocês o filósofo francês, naturalizado francês, Emmanuel Levinas, que vai propor o reconhecimento que nós podemos e devemos fazer, essa possibilidade de ser reconhecido na face do outro, porque é o outro que me reconhece, eu me reconheço no reconhecimento do outro. Há essa relação, eu diria, de certa forma especular, em que eu sou o outro do outro, que é o outro para mim. E, nesse sentido, eu me reconheço no reconhecimento do outro, que se reconhece no meu reconhecimento. Aí está uma possibilidade fundamental proposta, um reconhecimento proposto por Levinas. E a consequência disto é uma coisa, Marlise, que nós não temos tratado muito frequentemente nas nossas... Nós, eu quero dizer, de um modo geral, as proposições de tratamento das pessoas usuárias de álcool e outras drogas. Deixa eu apagar aqui essa... Eu esqueci de desligar o meu celular, e isso acontece. Então, a consequência disto é a questão da autonomia. Porque essa história da autonomia criou uma confusão dos infernos. Os médicos não suportam ouvir falar em autonomia. Se alguém entrar num consultório médico e perguntar, doutor, por que esse exame? Por que tantos exames? Oh, eu preciso desligar, desculpe. Por que tantos exames? Por que o senhor está me prescrevendo esse medicamento? Quais são os efeitos colaterais? Eu preciso mesmo de 6 produtos? Eu vim aqui lhe dizer que eu estou me sentindo mal, que eu não durmo, que eu estou tendo gastrite, e o senhor não sabe meu nome direito, não me olhou, passou o tempo digitando neste computador e agora me prescreve isso tudo. Pode ter certeza que alguém que faça isso será expulso do consultório médico como um mau paciente, alguém que transtorna largamente a vida do médico. E essa história toda começou a partir da autonomia, essa história de que, olha, eu tenho autonomia, eu sei o que é bom para mim, porque autonomia significa autos próprio, nomos, eu reconheço, eu sou quem melhor me conhece. E, portanto, eu tenho direito de perguntar ou de aceitar ou não aceitar aquilo que me é proposto. Mas, do outro lado, os médicos disseram, mas qual é, analfabetos? Vocês não sabem nada, vocês são ignorantes de medicina, vocês não sabem fisiologia, não sabem patologia, não sabem coisa nenhuma. Que ousadia é essa? Quem sabe somos nós, que estudamos e, portanto, nós é que vamos dizer o que você tem. Nesse sentido, há um imenso transtorno na relação, porque, de um modo geral, não só os médicos, mas aí eu ampliaria para as diversas categorias que trabalham na saúde, as pessoas se esquecem de que os humanos adoecidos, eles fazem dom do seu sofrimento aos profissionais da saúde. Então, se tem alguém que tem o poder nessa história, é o portador, o possuidor do sofrimento, que faz dom ao médico, no caso, do seu sofrimento. E, portanto, o médico deve ser agradecido a esta ou aquela pessoa pelo dom que essa pessoa lhe faz da sua dor, do seu medo, do seu sofrimento, do seu temor de morrer. E o médico ou a médica, nesta condição, deve acolher este dom e, neste sentido, reconhecer a autonomia do paciente, eu chamo assim, paciente, neste dom. Mas não é assim que as coisas têm rolado. Quer dizer, as pessoas pensam que autonomia é fazer o que quer, o que quiser. Mas Emmanuel Levinas vem nos dizer que quem define a nossa autonomia é o outro, porque é o outro que pode me ferir, é o outro que define a minha autonomia.
Eu não me esqueço de que eu sou o outro do outro, eu disse isso há pouco. Portanto, é neste sentido de que a minha autonomia eu reconheço na face do outro. E, portanto, esta não é uma autonomia que eu faço o que eu quiser. Eu até diria que a minha autonomia depende do que o outro me permite fazer, já que é o outro que pode me ferir e que limita as minhas possibilidades. Portanto, cabe sim, a partir do encontro que possibilita o reconhecimento, trabalhar a questão da autonomia neste sentido e de transitando pelo encontro, que eu vou pedir a vocês para fazer um pequeno parêntese. O encontro pode, para uns, terminar nele mesmo. Mas dizia Alain Badiou, é muito possível que o encontro dê lugar a uma história de amor. Aí eu tenho dito aos meus colegas o seguinte, quando uma pessoa sai de um serviço, sai de um consultório na rua, sai de uma unidade básica de saúde, meu caro, e vai à rua, ele produz um encontro e, possivelmente, a possibilidade de um reconhecimento neste encontro. Mas acontece que este técnico, esse profissional, psicólogo, assistente social, redutor de dano, pode não retornar a esse encontro. E eu tenho dito que os encontros não têm dimensões equivalentes. Porque aquela pessoa encontrada com a qual nós iniciamos uma história pode, a partir dali, estabelecer uma expectativa esperançosa de vida. Esperançosa aqui no sentido de Paulo Freire, do verbo esperançar. Quer dizer, esta pessoa pode, a partir deste encontro, pensar na possibilidade de construir uma outra história. Portanto, cada vez que nós produzimos um encontro e que há possibilidade de uma história, é preciso pensar de que, do outro lado, naquele encontrado, há também um encontro comigo e, portanto, há expectativas, e eu tenho de cuidar dessas expectativas. Vou dar um exemplo do que eu estou querendo dizer. Eu estava conversando com uma pessoa que me disse, o doutor fulano Antônio de tal foi o obstetra que fez o meu parto. Bom, e eu me encontrei com o doutor Antônio de tal e não me esqueci disso e perguntei a ele, você se lembra da senhora fulana de tal que você fez o parto? E o médico olhou para mim e disse, você tem ideia de quantos 1000 partos eu já fiz? Eu disse, uns 50.000. Ele disse, olha, 50 anos de parto. Isto significa que a parturiente, aquela mãe, nunca esqueceu o obstetra, mas o obstetra esqueceu da mãe. Quer dizer, eu já esqueci de muitos dos meus pacientes. Mateus, você já esqueceu provavelmente, muito mais jovem do que eu, mas você já esqueceu uma série de pacientes. Eugênia, Marlise, você já esqueceu uma série de pacientes que não as esqueceu, que não lhe esqueceu. Portanto, os encontros não são na mesma dimensão, não são. O que para nós é um encontro que tem um começo e um fim, para alguns tem um começo e nunca terá fim. E quando isso ocorre nas situações de rua, é preciso pensar que cada vez que nós encontramos alguém, nós iniciamos uma história que pode ser uma história que tornará a vida dessa pessoa mais mortal do que anteriormente. Nesse sentido, eu tenho dito, às vezes é preferível não encontrar. É preferível não propor. É preferível não ensinar, não iniciar uma história que não pode ser sustentada. Então, o que nós temos para o cuidado dentro dessa dimensão que eu vou concluir chamando de liberdade? É que nós temos o encontro, nós temos, e aqui não posso deixar de pensar que eu me refiro a esse encontro na dimensão spinoziana, os bons encontros, os encontros de potência, os encontros transformadores, e dentro desse encontro o reconhecimento, a construção de uma história e dentro dessa construção reconhecer as autonomias, e isto é que vai, a meu ver, possibilitar que se construa, que se possa construir
Isso que tem sido banalizado tanto nos serviços, os chamados planos terapêuticos individuais. Eu tenho dito, eu tenho perguntado, quem constrói os planos terapêuticos? De um modo geral, as equipes. E eu tenho proposto, então, que para cada plano terapêutico individual, haja um plano terapêutico da equipe, um PTE. Para cada PTI, Matheus, eu proponho um PTE. Para cada plano terapêutico individual, eu pergunto, e o plano terapêutico da equipe? Para lembrar que não vale, na minha perspectiva, para falar de cuidado e liberdade, não vale que uma equipe, um bando de pessoas todas sabidas, se reúnam para definir o tratamento desta ou daquela pessoa, na ausência desta pessoa. Portanto, eu tenho dito, para cada PTI um PTE, no sentido de que é preciso incluir o paciente no plano terapêutico da equipe, já que a equipe não incluiu, no caso, se incluir, o paciente no seu plano terapêutico individual. Portanto, seja num serviço, seja na rua, para se falar num cuidado em liberdade, e vocês percebem que eu não falo em tratamento, eu tenho falado mais em cuidado do que em tratamento, eu tenho deixado o tratamento para as categorias médicas, eu penso mais que nós cuidamos de pessoas, nós acolhemos pessoas, nós nos aproximamos das pessoas e, neste sentido, se nós reconhecemos o encontro, estamos atentos ao encontro, se nós estamos atentos ao reconhecimento que esses encontros nos possibilitam, se dentro desse reconhecimento nós somos capazes de definir as nossas autonomias e construímos juntos as alternativas que Patrícia Flack costuma chamar de alternativas emancipatórias. Alternativas emancipatórias, isto é, alternativas que possibilitem a uns e a outros a construção de possibilidades de vida. E é nesse sentido que eu concebo a redução de danos como sendo uma possibilidade especial, uma alternativa de construção emancipatória, que, no caso, não necessita necessariamente, fica interessante, o abandono de um produto psicoativo. E, nesse sentido, é que eu considero que seja possível o cuidado em liberdade. E a liberdade estaria exatamente cristalizada, se é que a liberdade se pode se cristalizar, mas a liberdade apareceria, ela seria reconhecida exatamente nessa construção que nós podemos, uns e outros, fazermos juntos, e não as imposições de internação a que eu me referia com relação ao prefeito de Chapecó, ou as diversas ações que nós temos visto, judiciais ou não judiciais, chamadas de assistência social, nos diversos lugares desse país, em particular, para concluir, nas chamadas comunidades terapêuticas. Eu não considero que as comunidades terapêuticas sejam um lugar de cuidado. As comunidades terapêuticas não cumprem, em geral, os pressupostos, para mim, fundamentais, escritos na Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos. Estou deixando de lado a Declaração Universal de Direitos Humanos para introduzir aqui a Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos, que foi promulgada em Paris em 2005, depois de grandes discussões entre o hemisfério norte e o hemisfério sul, quando nós brasileiros, argentinos, uruguaios, paraguaios, colombianos, venezuelanos, nós defendemos a necessidade de uma bioética hard, de uma bioética que levasse em consideração questões emergentes e questões persistentes, como a fome persistente, como o aborto persistente, como a violência urbana persistente. E as situações emergentes, como, por exemplo, a fecundação in vitro, como, por exemplo, os transplantes, que são, evidentes, as terapias genéticas, que são circunstâncias recentes, do nosso conhecimento recente, na medida em que a ciência moderna deixou de ser observadora para ser
transformadora, para ser produtora de novas possibilidades, já que a ciência era, tradicionalmente, observadora da natureza, agora a ciência produz transformações, inovações nesta natureza. Então, eu penso que as comunidades terapêuticas não cumprem os dispositivos propostos na nossa Declaração Universal de Bioética. Nós sabemos que nessas comunidades as pessoas não podem telefonar, não podem sair, não podem namorar, elas não podem ser elas próprias, elas precisam viver a monstruosa dimensão da abstinência, de uma abstinência que mata. Porque nós sabemos todos que os chamados toxicômanos, e com isso eu concluo, os chamados toxicômanos que sustentam as suas vidas exatamente na intoxicação, eles distantes do produto e submetidos a uma monstruosa abstinência, essas pessoas caminham inelutavelmente quase, eu diria, para a morte. Nós sabemos disso. Então, as comunidades terapêuticas, a meu ver, não são um lugar de vida. São um lugar de morte, se não morte física, morte psíquica e morte social. E, portanto, eu tenho pensado que precisamos todos trabalhar no sentido de termos serviços públicos competentes. Nós precisamos ter no SUS, criar no SUS, no Sistema Único de Saúde, dispositivos adequados para o cuidado das pessoas em sofrimento. Nós precisamos colocar na cabeça de cada profissional do SUS a dimensão do sofrimento como sendo um vulnerador. O sofrimento, talvez eu possa dizer de outro modo, é a manifestação clara de um processo de vulneração, de um processo que produz sofrimento e dor. E, portanto, o nosso SUS não leva em conta o sofrimento como uma dimensão de avaliação, por exemplo, de se a pulseira é vermelha, é amarela ou é verde. Quer dizer, uma pessoa que chega com um infarto do miocárdio, ele recebe imediatamente uma pulseira vermelha, mas uma pessoa que chega em extremo sofrimento psíquico, ele não recebe uma pulseira vermelha, porque o sofrimento não é considerado como uma dimensão de gravidade e de ameaça à vida, como deveria ser. Portanto, eu tenho, apesar do que eu disse sobre as comunidades terapêuticas, eu decidi não brigar com as comunidades terapêuticas e trabalhar para que nós tenhamos serviços públicos de qualidade, serviços públicos, e eu me referi ao SUS, que não sabe como cuidar das pessoas usuárias de álcool e outras drogas, que não sabem cuidar das pessoas em situação de rua, que não sabem cuidar do sofrimento humano, sabem cuidar das doenças, dos transtornos, das patologias, mas não das pessoas que portam sofrimento e patologias. Acho que isso seria fundamental, e isso é que daria uma alternativa a cada um e a cada uma de não buscar ou não ser levado para uma comunidade terapêutica e buscar um serviço público que lhe possa minorar o sofrimento e cuidar das suas dores. Concluo, de fato, com uma denúncia conhecida por todos os baianos, ou quase todos. Salvador tem aproximadamente 3 milhões de habitantes. Neste momento, a cidade do Salvador tem 2 centros de atenção psicossocial especializados no cuidado a pessoas usuárias de álcool e outras drogas. Um está fechado e o outro só abre circunstancialmente. Acrescentem a esses 2 o CETAD, que viveu as vicissitudes de ser expulso do Canela. Felizmente, permanece lá e nós lutaremos para que aquelas casas no Canela, para quem conhece Salvador, não sejam leiloadas. Algum santo inibiu as pessoas e não houve lance para o leilão proposto no dia 26. E, portanto, o CETAD, o CESAT, Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador, a Defensoria Pública de Direitos Humanos e o Conselho de Cultura do Estado permanecem no Canela e lá permanecerão, eu espero, ainda por muito tempo. Pois bem,
Salvador tem 2 CAPS-AD e o CETAD. E um terceiro, ou um quarto, permitam, um quarto serviço público, que é o Serviço Gregório de Matos, o CAPS Gregório de Matos, que é um docente assistencial. Então, nós temos 2 serviços da prefeitura, um serviço que é da Universidade do Estado e o CETAD, que é um serviço sustentado pela Universidade, pelo Estado e pela Prefeitura de Salvador. Então, como é que uma cidade de 3 milhões de habitantes tem estes únicos serviços para cuidar do sofrimento das pessoas que tenham alguma relação com o produto psicoativo? Desculpe, seja o usuário, seja os seus familiares. Se eu fizer uma pequena conta de que 10% das pessoas na cidade do Salvador têm um grave sofrimento, e que esses 10% dos 10% teriam alguma relação com o produto psicoativo, nós ultrapassaríamos de muito a possibilidade de que esses pobres centros possam cuidar destas pessoas. Então, nós precisamos voltar nossos olhos para o poder público. Evidentemente que, com isto, eu não estou de modo algum dizendo que nós não devamos ter serviços com a competência e com a qualidade que eu vejo aqui na ELPIS. A prova do meu reconhecimento é que eu aceito inaugurar um curso que será certamente fundamental para muitas pessoas. Eu não vejo oposição entre o público e o privado. O que eu vejo é a ausência do privado e, portanto, a presença massiva de comunidades terapêuticas sem a competência necessária para cuidar das pessoas usuárias de algum produto psicoativo e seus familiares. Matheus, Eugênia e Marlise, eu penso que já estou aí há 1 hora e pouco de conversa, e eu me permito interromper aqui para ouvi-las e ouvi-lo, no que vocês possam eventualmente concordar com minhas proposições, e, evidentemente, me interessa muito mais no que vocês possam discordar. Por quê? Porque na igualdade não há crescimento, o crescimento se faz na desigualdade. E eu quero, mais uma vez, então, agradecer a vocês a gentileza de terem me permitido trazer essas considerações para inaugurar um processo de formação e uma discussão que eu espero possa ser duradoura, longa e proveitosa. Então, obrigado a cada um e a cada uma de vocês. Obrigada, Nery, pelas suas colocações. E enquanto você falava, eu já lhe conheço há tantos anos, fico impressionada como você tem a capacidade de fazer a gente retomar, reeditar, refazer. Isso é muito importante, né? A gente poder significar tantas coisas. Eu acho muito importante quando você, mais uma vez, desconstrói a força da droga, do produto, e você coloca o olhar no sujeito, na sua diversidade, né? Essa separação entre o público e o privado, quer dizer, não há, nós fazemos parte da mesma história, somos feitos do mesmo material, né? E a gente, às vezes, perde essa dimensão. Então, assim, quando você coloca esse olhar aí, e sobretudo, quando você fala desses encontros, e eu fiquei me perguntando até quando nós seremos mesmo homo sapiens, porque nossos encontros estão cada vez mais permeados e intermediados pela tecnologia, né? E isso também é uma coisa que eu acho que faz parte das nossas discussões, da nossa avaliação. Enfim, mas eu vou passar agora a palavra para os nossos comentadores, começar com Eugênia, que vai tecer alguns comentários, depois Matheus, e a gente abre para perguntas também, tá? Obrigada. Acho que já estou aqui, né? Pronto. Realmente, Nery, é um banho, né? Um banho que você provoca. Então, né?
Posso seguir? Um banho que você provoca em todos nós, né? Estou aqui tentando ver se eu consigo arrumar algumas das questões que você trouxe, e sim, e você tem razão, eu não estou vendo você, Nery, isso me dificulta, gostaria de ver a sua cara, mas estou vendo Marlice, mas me chamou a atenção o título, sim, da sua, você disse, Eugênia vai apontar a isso, não? O consumo de drogas como um paradigma da condição humana. Essa era uma das questões que eu fiquei pensando, digo, por onde é que Nery vai andar nessa palestra? Vai trazer a questão, obviamente, do prazer, da dor, como condições estruturantes de nossa existência. E aí, pelo que eu entendi, você até repensou, e não sei se o título da sua conversa, da sua aula, da sua arte, tem a ver com toxicomania como um dos paradigmas da condição humana, que eu colocaria isso na atualidade. Não sei se eu entendi bem, mas assim, eu acho que você repensou esse título, concordo com você, aí eu vou concordar. Há muitos autores que pensam a ideia de uma toxicomania generalizada, de um modo de fazer na vida, com os objetos e com as relações, nos nossos comportamentos. E, inclusive, isto foi um dos motivos pelos quais a gente pensou sair do conceito de dependência e começar a, talvez, construir culturalmente, apesar de que esse conceito, o conceito de adicção, é um conceito que já existe, sobretudo mais em língua espanhola ou em língua inglesa, para poder pensarmos um modo de fazer na vida com os objetos e com os outros, que é um modo cada vez mais, e que nos atravessa a todos, de algum modo, que é um modo cada vez mais compulsivo, excessivo, sem pausa, e isto aparentemente a gente teria que trazer aqui vários elementos para poder avaliar quais são os traços desse atual, desse discurso social que nos banha. Mas aí concordo com você nesse ponto. O segundo ponto que você traz, e aí eu não concordo, mas tem a ver, eu sei que isso tem a ver com uma provocação que você faz quando traz a questão das substâncias psicoativas, não como causa de morte, e sim como causa de vida. Eu não concordo do ponto de vista, digamos assim, epistemológico, né? Porque dizer que as substâncias psicoativas são causa de vida é poder pensar, seguir pensando numa relação causal, né? Causa-consequência. Então, para mim, não é nem causa de vida, nem causa de morte. A significação do ato é que pode chegar a ser causa e consequência. Então, entendo que quando você traz isso de um modo bem claro, mas também provocador, e provocador para uma certa ordem conservadora, etc., pensar que é causa de vida porque de algum modo aplaca a morte, mas isso vai depender da significação de cada um de nossas experiências. E esse é um problema na atualidade. Um problema da nossa atualidade hoje é que poucos conseguem significar cada um dos atos, né? O sentido que tem a morte, como você bem diz, a vida tem sentido porque somos finitos, né? Então, é nesse ponto. Outra questão que você traz, porque você foi banhando, que tem a ver com os pressupostos dos cuidados de liberdade, né? E o conceito de autonomia, concordo com você, que tem que ser pensado essa autonomia desde diferentes lugares. Nós vemos isso, inclusive, muito nas famílias, né? No conceito de autoridades. Temos passado de um conceito de autoritarismo para um conceito quase, digamos, laissez-faire, onde, porque autonomia, e é bonita essa palavra, não? Tem a ver com ser autor da própria vida. Uma das coisas que a gente vê assim nos tratamentos de nossos pacientes, que pelo geral nossos pacientes apresentam uma quase impossibilidade de ter um lugar no outro.
não há um lugar no outro. E a procura de se colar alguma coisa para poder existir, né? Seja no que for, porque você pensa, inclusive, o uso de drogas como um modo de evadir a realidade, etc. Mas, às vezes, é o que dá existência, e por isso que é tão difícil. Estou aqui pontuando questões que você foi, estou saltando, né? Quando você traz a possibilidade de criar projetos terapêuticos, tem um autor que Viganò, gosto muito dele, ele já faleceu, mas ele fala muito da construção de casos clínicos, onde o paciente faz parte, né, dessa construção. Mas não é que faz parte porque ele dirige ou domina, é porque a gente tem que saber por onde é que ele anda, como é essa construção dentro do seu próprio sofrimento, né? E eu vou terminar com isto que você traz em relação a, bom, Marlice traz, não é? Essa divisão que não há entre, ou se há, entre o público e o privado, sair de um ambiente do público, de um trabalho para um ambiente privado, isso não muda o modo de você entender quem é um outro, quais são as possibilidades do encontro, qual é o lugar que o paciente precisa ter neste mundo, qual é o lugar que a dependência hoje, insisto, que em algum ponto nos atravessa a todos, e isso é importante. Eu trago isso porque temos que nos perguntar primeiro por nós. Perguntar por nós. O que eu estou fazendo com a minha vida? Por que eu não tenho pausas e esperas? Por que eu tenho que ser tão bom naquilo que eu faço? Por que temos que desempenhar-nos de tal modo? Há um super-eu cruel que nos está matando. Então, bom, vamos para a vida. São esses meus comentários. Obrigadíssimo, Eugênia. Eu não vou de modo algum, responder a Eugênia, porque não cabe. Cabe pensar no que você traz, é evidente, e ouvir. Vamos para Matheus, então. Eu estava aqui, eu acho que... obrigado primeiro, professor. Eu lembro que eu acho que a sua foi a primeira aula que eu assisti quando eu entrei na faculdade. Vou aqui me expor, dizendo que eu entrei na faculdade de medicina em 2001. Então, bom, faz parte. Mas eu nunca me esqueci daquelas aulas que a gente teve sobre bioética, ética médica, logo naquele primeiro semestre. Uhum. E depois eu me tornei um pupilo indireto, né, porque eu enveredei pela área das adições, né, e do cuidado à dependência, né. Então, certamente, a sua presença sempre fez muita parte da minha formação. Eu queria compartilhar uma anedota, que você falou do médico. Como é que eu vou me lembrar de ter feito 1 milhão, sei lá, 50 mil, 40 mil partos na minha vida? De que o médico não se lembra, né, daquele encontro que foi tão caro para a pessoa que atendeu, o paciente, o usuário. E eu digo que no meu caso, eu me esqueço dos meus atendimentos depois de uma semana, eu já me esqueci de tudo. O pessoal que me conhece lá no CAP sabe: Matheus, você lembra aquela pessoa que você atendeu semana passada? Eu, quem? Quando? Hã? Eu fico assim. Se eu não tiver tudo anotado no prontuário imediatamente, eu me esqueço completamente. E isso eu acho interessante porque eu acho que nós médicos somos formados para a gente fazer diferenças, né, na vida do outro, para poder conduzir a vida do outro, para, enfim, curar, mudar, né, a vida do outro. Mas a minha prática, o que esses anos na prática têm me ensinado é que eu tenho esse poder, não existe de fato, e é uma coisa muito limitada você trabalhar nessa perspectiva de ter que fazer a diferença para o outro. Uhum. Eu acho que o contrário é muito mais verdadeiro, e eu constantemente me deparo com situações em que a diferença que eu fiz nunca foi a diferença que eu quis fazer.
Às Uhum. vezes eu encontro pessoas que se lembram de coisas que eu falei, eu não me lembro de ter dito tais coisas. Às vezes eu saio de uma consulta assim, nossa, eu acho que dessa vez eu realmente falei a coisa certa, realmente vai ser diferente, mas no final dificilmente produzirá aqueles efeitos que eu acho que vão produzir. Então, eu acho que é muito interessante, especialmente trabalhar nessa clínica, né, da toxicomania, das adições, que essa ilusão ela se desfaz imediatamente, né? Porque a gente constantemente se depara com esse limite que há da sua suposta intervenção com o outro. Eu trabalho, né, no CAPS-AD Gregório de Matos há 10 anos, e estamos agora com esse projeto novo, né, da Clínica Elpis, e é muito importante dizer que a Elpis faz parte do SUS, porque o SUS é um sistema único, né, universal. É muito importante a gente lembrar que todos os sistemas públicos, privados, convênio, particular, todos fazem parte do SUS. Somos todos governados pelos mesmos princípios: universalidade, integralidade, equidade, autonomia. E é muito caro a gente atuar mediante esses princípios, né? Então, eu compartilho o sentimento, né, de a gente ver uma política privilegiando serviços que ferem a liberdade do indivíduo, né, com direcionamento de orçamento para esses serviços, enquanto a gente está vendo um primeiro ano, depois de décadas, em que a gente tem menos CAPs funcionando de fato do que havia no ano anterior. Então, é uma coisa sem precedentes que a gente está vivendo. E essa clínica das adições, ela é uma clínica que eu considero negligenciada, não apenas nos serviços públicos, mas nos serviços privados também. Uhum. Constantemente nós vemos profissionais e pessoas que dizem: não sei trabalhar com isso, não tenho capacitação para trabalhar com isso, né? Então é uma clínica que traz muita angústia, né? E eu acho que parte dessa angústia diz respeito a essa, talvez, essa ilusão da nossa capacidade de mudar o curso da vida do outro, né? Eu acho que a autonomia é fundamental no cuidado das adições, porque eu acho que não existe processo de cuidado possível para essas pessoas, para os usuários, que não vá no direcionamento do fortalecimento de sua autonomia. E é muito difícil você fazer isso internando involuntariamente a pessoa e forçando um processo de abstinência. Eu sei disso por experiência própria também, já tendo sido plantonista e trabalhado em clínicas de internamento involuntário. Eu vejo os limites desse tipo de abordagem, né? Então, é muito caro para mim a gente falar sobre autonomia e falar sobre liberdade, né? E eu não acho que os dois temas são tão separados assim, porque quando a gente começou a discussão, a gente falou sobre como a gente é diferente de simplesmente um organismo, um animal, que tipo aquele ratinho do laboratório que fica preferencialmente bebendo a água do ópio, né? Aqueles estudos clássicos, né? Fazendo um modelo animal para as síndromes de dependência, né? Que a gente também sabe que tem também várias limitações, né? Eles não são reproduzíveis em seres humanos, por exemplo. A gente sabe por quê? Porque o ser humano tem uma subjetividade, ele constrói significado diante das coisas, né? E eu acho que essa dificuldade de operar ou privilegiar o cuidado em liberdade tem a ver com esse não reconhecimento da subjetividade do outro, que também passa pelo não reconhecimento do outro como um igual, né? A gente sabe que tem uma raiz no racismo, tem uma raiz no colonialismo, na xenofobia, enfim, todos os tipos de opressão, né? Mas eles advêm dessa incapacidade de você se ver no outro, se reconhecer no outro, reconhecer o outro como igual. E eu acho que é uma face meio pérfida dos sistemas de suposto cuidado que fazem essa proposta, né, que inclui essas políticas higienistas, né, de tirar as pessoas da rua forçosamente para ir para comunidades terapêuticas, para internar involuntariamente, etc., né, como se estivesse fazendo o bem,
né? Como se, olha só, ele não tem capacidade para tomar decisões a respeito da sua própria vida, né? Ele é um zumbi que está na Cracolândia, né? Então você usa desta desumanização para justificar esses tipos de política. E por quê? Por causa da dificuldade de reconhecer que existe uma subjetividade ali, existe uma história ali. E existe também uma ideia muito forte de que a droga é a responsável pelo mal, a droga que faz a pessoa ficar um zumbi, a pessoa que está usando a droga, ela é escrava dessa droga. E desconstruir esta ideia é difícil, porque existe ela é deliberadamente colocada em prática, né, por uma política que ganha em cima disso, né? Sistemas de escravidão moderno, a criminalização da pobreza. Então, a gente está sempre nadando contra a corrente. Isso não muda por nós sermos um serviço privado ou sermos um serviço público. Então, a gente precisa também... você falou do PTR, né, do plano de cuidado da equipe. As equipes precisam de cuidado, sim, sem dúvida, né? E acho que a gente tem muito a aprender com os nossos pacientes e os nossos usuários. Acho que é isso que eu queria comentar. Obrigado, Matheus. Se vocês me permitem, para contar uma história que relaxa um pouco, e eu sou conhecido por quebrar protocolos. Eu estava na praia e eu gosto muito, tenho feito pouco, mas eu tenho umas pipas muito grandes que tem 2 controles. Então, elas têm assim, quase 2 metros. Às vezes as pessoas ficam com medo que ela me levante, que eu saia voando com aquelas pipas, mas elas são interessantes. E eu estava ali com minha grande pipa, fazendo minhas manobras, desço, toco na água, subo, é divertidíssimo. Não é como aquelas pipas que você fica lá em cima com um controle só, tem 2. E passou uma moça muito bonita, e eu fui olhar para a moça, e enquanto eu olhei, a pipa caiu, né? Quando eu olhei, ela estava caindo, eu não consegui controlar, porque eu estava olhando que não devia, ou que devia, mas não era naquele momento, e ela caiu numa cerca de arame farpado. Minha linha, ela caiu por cima. E eu fui lá tentar ver o que eu fazia. Acontece que a cerca era muito alta e eu estava lutando, puxando o fio, puxava, olhava, não tinha uma escada, e veio andando um jovem homem muito alto, e quando ele chegou perto de mim, ele perguntou: "O senhor quer alguma ajuda?" Eu disse: "Eu quero." Ele levantou a mão, desenrolou minha pipa lá, minha linha, e eu fiquei contente, e eu voltei lá para a praia, mas eu voltei pensando nisso. Engraçado, a medicina é isto, eu pensei, por isso é que eu estou trazendo isso. Talvez você diga: "Nery, isso não tem nada a ver com nossa conversa." Tudo bem. Mas eu voltei para a praia pensando que a medicina, a boa medicina, a medicina que eu compreendo nós podemos e devemos fazer, é uma medicina muito parecida com esse ato que esse rapaz fez de desembaraçar a linha. Nós somos, como eu tenho dito, diante do doente, aí eu acho que isso vale para a medicina, vale para a psicologia, vale para a assistência social, vale para todo mundo que cuida do outro numa situação de ameaça à sua vida, de ameaça à linha. A linha, porque é uma linha, o tempo é uma linha, a linha do tempo, todos nós dizemos isso. E aí eu fiquei pensando que, se eu tivesse puxado a minha linha como eu queria, puxando para ver se sair, eu romperia a linha. Então eu fiquei pensando, os atos distanásicos, que os médicos são useiros e vezeiros, são mestres nas distanásias, isto é, na produção de sofrimento e na produção de morte. Na psiquiatria, a medicalização excessiva, as discinesias tardias, as intoxicações neurolépticas com contrações musculares monstruosas, com salivação excessiva, com incapacidade de andar, com incapacidade de transar, com incapacidade de se vestir.
Quer dizer, isto é morte do corpo, é morte do espírito, é morte social. Então, eu penso que nossas práticas devem ser práticas delicadas, no sentido de sempre pensarmos em se é possível desembaraçar a linha da vida. Quem se embaraça? Por exemplo, eu penso que uma hepatite, de que uma gripe grave, de que uma, uma doença digestiva, aí, um apendicite, tudo isso, para mim, é embaraçamento da linha. Maior embaraçamento, menor embaraçamento. E, às vezes a linha quebra. Mas não somos nós que devamos quebrar a linha. Nós devemos ser cuidadores, desembaraçadores da linha da vida das pessoas, com a delicadeza que isso requer. Portanto, não sou eu que constrói a linha, não sou eu que embaraço a linha, mas eu posso, junto à linha, e aí a minha metáfora termina, junto a uma pessoa que tem uma ameaça à sua vida, eu devo delicadamente verificar com esta pessoa a linha. De que modo podemos desembaraçar isso juntos? E eu não sei, não tocaremos talvez nisso aqui, e algumas vezes o nosso trabalho consiste em reconhecer que esta linha quebrou, ou está prestes a quebrar, ou que não há como restaurar a linha como ela estava anteriormente, o que nos levaria para a dimensão, não se chama hoje, em geral, de cuidados paliativos, que os que fazem, de fato, cuidados paliativos não cuidam para a morte, cuidam para a vida. Cuidados paliativos é cuidar para o bom viver no término da vida. Tem muita gente que diz, cuidados paliativos é cuidar para a morte. Não, 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 não. Cuidados paliativos é cuidar da vida para a morte, que ocorrerá. Então, quando você falou, e Eugênia também, me veio na cabeça essa lembrança da minha experiência com a minha pipa e a linha que embaraça, e que o nosso trabalho é esse, é cuidar, primeiro, cuidar da beleza da pipa que voa no ar e que faz manobras e que dá prazer, que dá alegria. Algumas vezes a gente bebe e dirige, então está com a pipa e olha para o que não deve, a pipa quebra. Então, beber e dirigir significa olhar para alguém que está passando com a pipa no ar e a pipa vai cair. Então, é preciso pensar nessas coisas, mas, sobretudo, que o nosso trabalho é um trabalho delicado de desembaraçar pipas, desembaraçar linhas da vida. Então, eu acho que isso é interessante, pensar no trabalho que fazemos desse modo. E eu penso que, talvez, mas aí, Eugênia, eu não consigo muito, eu nunca usei a expressão adição, que de fato é uma expressão mais utilizada pelos norte-americanos e ingleses, pelos de fala inglesa. Eu tenho me referido ultimamente em consumo de psicoativos, consumidores de psicoativos. Eu não tenho falado nem em adição, nem em toxicomania, muito menos ainda em dependente químico, que é uma expressão que hoje eu acho não corresponde mais ao que nós queremos. E, claro, o professor Mouchet e Oliver Stein, nos anos 80, 90, falava em toxicomania, e a língua francesa continua utilizando toxicomania. Mas eu tenho proposto utilizar mais aqui consumo de psicoativos, lícitos ou ilícitos, e colocar exatamente o consumidor no lugar ativo. Quer dizer, porque quando eu digo consumidor, eu não digo que há uma adição, porque a adição data vênia me dá a impressão de que uma coisa junta com a outra. E quando eu chamo alguém de consumidor, eu estou dando a esta pessoa a dimensão, eu estou reconhecendo nessa pessoa, melhor dizendo, uma dimensão muito ativa, de que é ele que consome, é ela que consome. Não há uma adição, há um movimento. Há um movimento na direção de um produto e uma experiência que se repete ou não com um produto. Enquanto que na adição, eu acho que é uma soma, uma colagem
alguma coisa com alguma coisa, eu não sei de que lado está a força. Alguns diriam que a força está do lado do produto, outros dirão que a força está do lado do usuário. Eu opto pela força do lado do usuário, e por isso eu não digo adição, eu digo consumo, consumidor de psicoativos, para reconhecer na pessoa o ato autônomo de consumir um produto. Mas eu acho que isso não seja consumidor, seja adicto, porque a adição implica no adicto, se coloca um C, então fica mais interessante. O adicto seria aquele que adere a. Eu acho que o consumidor não é uma adesão, não é aderir, é viver, é produzir efeitos, é produzir reconhecimentos, é produzir alternativas, é reduzir sofrimentos. Portanto, eu acho que o adicto não é igual, na minha perspectiva, chamar de adicto não é igual a chamar de consumidor. Mas isso Só deixa trazer um elemento, se você pensa em consumir e em adicção, eu gosto da etimologia das palavras, consumir significa apagar, desaparecer, é sumir com. E você sabe que adicto vem de adictus. Adictus era aquele personagem que ficava escravo de outro por dívidas. Tem a ver com a escravidão. Ambos dois têm a ver com ser escravo, de consumir, com desaparecer e com apagar. O que nos dá uma certa passividade, né? Um desaparecimento do sujeito. E adicto, desde o ponto de vista semiótico, assim, é aquilo que não é dito. Dito, é aquilo que não é dito. Aquilo que não é dito se faz sem ato. Aquilo que a gente fala do cortocircuito entre o pensar e o agir. Eu gosto da palavra dicto nesse sentido, que tem a ver com a suma, mas tem a ver com a escravidão e tem a ver com aquilo que não é dito, com esse apagamento da subjetividade. Mas vamos lá, a língua está aí para ser usada. E nesse sentido é interessante, como eu acho que consumidor também, porque exatamente a gente pode se perguntar o que apaga, né? O que se tenta apagar. Mas, enfim. A língua está para isso, né? Para fazer poesia e para poder pensar. Seja adicto, seja consumidor, acho que Marlice... se trata de pessoa, se trata do sujeito subjetivado, né? Sujeito subjetivo. Bom, nós temos aqui muitas perguntas. Eu vou fazer assim, uma seleção dentro do possível. Em primeiro lugar, tem uma questão que me parece que retoma esse posicionamento de Mateus a partir da sua fala, que é a questão da angústia diante de tratar, ou seja, de tratar a angústia do técnico em tratar a angústia, né? E assim uma certa dificuldade, um certo até falta de preparo, digamos assim, a partir dessa invasão de pacientes que chegam com essa questão das adições, da toxicomania, ou do nome que vocês quiserem dar. E aí, paradoxalmente, a pergunta seria se trabalhar na clínica das adições, ou das toxicomanias, ou da dependência, não seria justamente trabalhar na clínica da contemporaneidade. Como se não existisse, assim, como se a clínica da contemporaneidade inclui, né, quase que absolutamente essa questão, que é a questão da gente estar o tempo inteiro diante desse sujeito que tenta se apagar, que em vez de significar, no dizer de Freud, de fazer sintoma, né, ele passa vamos dizer assim, a tentar responder, a tentar se apagar, a tentar sumir, para não revelar, né? Então, não seria essa a clínica da contemporaneidade, no sentido mais geral? Essa é a primeira pergunta. Você quer que eu faça algumas perguntas e você comenta? Não, Marlice, eu adotei, de algum tempo para cá, eu adotei o seguinte, não há como responder perguntas. Eu acho que não há como responder, porque não faz sentido responder o que está respondido.
Quando alguém me pergunta, não é a clínica da contemporaneidade, eu leio assim, eu escuto assim, é a clínica da contemporaneidade. Então, por que que eu vou desmontar isso? Quer dizer, se eu estiver pensando no produto químico, eu diria, olha, eu acho que hoje a clínica da contemporaneidade deve se voltar para os produtos eletrônicos. Está aqui, vocês viram como atrapalhou minha vida. Eu já atendi 2 vezes e tocou aqui não sei quantas, quer dizer, porque eu esqueci de ir. E quando acabar aqui, eu vou olhar o passado. Isso aqui é um instrumento que me remete ao passado, porque tudo aqui já passou, não há nada presente, é tudo passado. Celular é uma máquina que sustenta o passado o tempo todo, você está o tempo todo na dimensão do que passou. Raramente é do presente, é sempre as pessoas passam horas olhando o que foi que disseram, o que foi feito, de onde veio. Eu acho isso uma coisa absoluta. Então, eu penso que nós caminhamos para uma clínica que vocês mencionaram, o Matheus mencionou aí, quando apresentou a ELPS, e que as pessoas não estão atentando para uma clínica que é uma clínica que é para além da droga, para além do produto químico. Eu diria quase que o produto químico nós conhecemos, sabemos até como fazer, reconhecemos o lugar do produto na subjetividade do sujeito, mas essas máquinas todas, computador, celular, cada dia uma diferente, as pessoas que andam pelas ruas, as pessoas que vão jantar umas com as outras. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, eu disse, eu vou lhe mandar um zap para você falar comigo, porque a pessoa estava o tempo todo, e eu decidi agora, eu não almoço mais, eu não janto com ninguém, eu não quero saber de encontro social, que as pessoas fiquem com o celular na mão. Se tiver celular, eu estou fora, porque eu acho que é isso. Talvez essa modernidade, alguns dizem pós-moderna, eu não sou capaz de tecnológicos. modernidade e pós-modernidade. A clínica, a meu ver, que não está sendo feita, porque todos estamos submetidos ao mesmo sintoma, com a comunicação, essa comunicação assustadora que aproxima e afasta ao mesmo tempo. Perfeito. Quer dizer, Isso. eu tenho 4.300 seguidores no meu canal. Toda segunda-feira eu coloco lá meu vídeo. Eu não conheço quase ninguém. Se eu conhecer 10 pessoas dos 4.300, quer dizer, eu tenho 4.300 seguidores. O que é isso? Quer dizer, o que eu estou fazendo? Quer dizer, o que eles pensam de mim? Quer dizer, eu acho que aí é que está uma questão muito, muito interessante. E, claro, isso não exclui que os produtos psicoativos estão aí, mas eu acho que numa dimensão que serve a uma proposição política oportunista de colocar num objeto, na droga, sensu lato, os males que nós vivemos. O Filho de Deus ali, essa semana, ataca uma pessoa na rua. Não, aliás, essa morte bruta, inominável, ontem, que a gente tem que pensar, nessa, como diz Roberto Ticanori, nós precisamos trabalhar esse distanciamento cada vez maior entre os que têm e os que não têm. É nessa distância que se faz cada vez mais intensa entre os que têm e os que não têm, que nasce a violência. Então, eu ontem passei o dia muito mal, porque logo cedo, 7 horas da manhã, eu assisti a notícia daquela menina que morre em pleno chegada ao Campo Grande, saindo de sua casa para ir para a escola com a mãe e uma irmã. 2 mulheres se aproximam, eu não sei se por acidente, mas tinha uma arma, essa arma dispara, atinge o coração dessa menina de 16 anos e ela morre. Eu passei o dia transtornado com isso, pelo impossível disso, pelo que isso causa em cada um de nós, mas causa em cada um de nós uma interrogação: o que é isso? Aí eu fiquei esperando. Pouco depois, o que diz a jornalista? Provavelmente usuária de drogas. Quer dizer, não se fala da distância entre os que têm e os que não têm, não se fala dos lugares que as pessoas não têm para onde ir, não se fala da fome, não se fala da violência policial, não se fala de nada, se fala da droga. Quer dizer, para não se falar de outras coisas. Agora,
Esta morte acontece porque essas duas mulheres queriam tomar da menina o quê? O seu celular. Aí eu fiquei pensando, então, olha, guardem os celulares, quer dizer, mas se você não tiver um celular, você morre porque não tem o celular. Se você tiver o celular, você morre porque tem um celular. Então nós precisamos pensar o que diabo é isso? O que nós estamos vivendo? Final de uma era cristã, final de um tempo, e nós estamos num momento de absoluta desmontagem, se eu posso usar essa expressão, desconhecimento, no sentido de que nós estamos recusando todos os pactos que fizemos, porque ética, para mim, é isto. Ética é aquilo que nós construímos para a convivência entre nós, os humanos. Nossos pactos, parece que não tem mais pacto nenhum. Nós destituímos a morte de sentido e de valor. Consequentemente, a vida deixa de ter valor, porque a vida só tem valor se a morte tiver valor. Ou nós significamos a morte, ou nós dessignificamos a vida. E é o que aconteceu ontem, a morte daquela menina que as mulheres saem, atravessam a rua e vão embora, como se nada tivesse acontecido, porque eu tenho percebido, e aí eu não sei se vocês concordam comigo, que nós temos recusado a falar do distanciamento entre os que têm e os que não têm, e da morte que se instala, destituída de valor, destituída de importância. Nós não queremos falar disso. Nós vivemos numa sociedade absolutamente hedonista. Prazer, ter, consumir. Quer dizer, quando nós estamos sendo consumidos, o nosso tempo está sendo consumido por nós, e, portanto, se consumo é o consumo do tempo. Aí disse Pepe Mujica, numa das suas falas, não há nada mais importante do que o tempo. E conclui ele, porque tempo é vida. Não falamos mais nisso. Quer dizer, e aí nós estamos onde? Nós estamos nos sustentando exatamente nisso que eu penso é a dependência da pós-modernidade, que é a dependência a esses meios de comunicação que servem para umas coisas, mas nós precisamos pensar neles, pensar na distância, pensar na violência, pensar na reconstrução dos nossos pactos. Só para concluir, Eugênia, eu estive num hospital há algum tempo atrás, onde estava uma pessoa doente, cheia de tubos, cheia de aparelhos, cheia de gente em torno numa UTI. A pessoa morre. 10 minutos depois, todos os aparelhos sumiram, todas as pessoas desapareceram, e vem uma pessoa que enrola o morto no lençol como se fosse uma múmia de branco. E acabou. Eu fiquei pensando, mas nós não sabemos nos nossos hospitais, nós não sabemos cuidar da morte. Quando ela chega, sai todo mundo correndo. No hospital nível A de Salvador, não foi num hospitalzinho qualquer. Então, meu raciocínio, eu pensei, nossos hospitais não sabem lidar com a dor, com o sofrimento, eles sabem lidar com a patologia. Bem patologia mesmo, de pathos. Você, Eugênia, que gosta das raízes, eles gostam do pathos. Eles trabalham com os pathos. Eles não trabalham com amor, com o afeto, com a dor, com a separação, com o sofrimento que a separação produz. E aí eu fui falar com a assistente social e pedi a ela, a senhora pode me dizer o endereço, o telefone de uma pessoa, de uma empresa que traga caixões? Ela disse, não, senhor. Por que a senhora não pode? Porque é proibido que a gente converse com família depois que o cara morre. Você imagina que o assistente social possa me dizer uma coisa, é proibido que a gente converse com a família depois que morre. Mas, minha senhora, agora é que a gente precisa conversar, né? Porque nós estamos desesperados para entrar em contato com a funerária, para onde vai, e aí, pior ainda, vocês vão ver o sofrimento. Desce o defunto enrolado, feito um charuto branco, por um elevador, passa pela cozinha do hospital e é deixada do lado de fora, que não era uma sala para morto, não era uma igreja, não era nada, era um lugar onde os proprietários do morto deveriam se virar para levar aquela pessoa. E eu fiquei escandalizado, até propus que nós devíamos fazer um curso aí, denunciar isso, para fazer um trabalho de
qualificação dos hospitais para lidar com a morte, e lidar com o morto, e com a família dos mortos, porque eles são completamente, a meu ver, abandonados. Mas eu não sei nem por que eu estou trazendo isso aqui. Deve ser por alguma associação aí que nós fizemos. Nery, tem uma pergunta aqui de Tom Valença. Tom Valença, claro, Tom Querido Valença. Nery, o momento de reencantamento via uso de drogas é aquele em que passado, presente e futuro se tornam presente contínuo? Pode ser. Pode ser, Tom, porque o presente é contínuo, né? Não há outra possibilidade que não seja o presente, 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 até que o presente acaba, que é a morte. E mesmo assim, continua no presente, porque a morte continua no presente. Não há como escapar. Humano não há como escapar do presente. Desde que o humano funciona de algum modo, ele funciona sempre no presente. Por isso é que eu digo que nós estamos aprisionados, indiscutivelmente aprisionados no presente. O futuro e o passado são construções que nós fazemos no presente. Mas é isso, Tom, você tem razão. É um presente contínuo, tá certo. O uso de drogas sempre esteve ligado à ideia de transgressão, ou isto é efeito do proibicionismo? É uma pergunta de Antônio Carlos Ribeiro Júnior. Eu acho que, a partir do início do século XX, é que a questão do consumo de drogas, eu não diria da adição, do consumo lúdico, é utilizado politicamente. Nós sabemos que o consumo de drogas sempre foi próprio aos humanos. Quando o objeto droga sai da ordem antropológica para a ordem econômica, e quem faz isso é o proibicionismo, aí sim nós temos um problema sério, e é por isso que eu sou tão antiproibicionista quanto sou antimanicomial. Eu acho que a proibição produziu este efeito perverso que nós vemos hoje, inclusive de poder prender e matar pobres, pretos, e hoje nós sabemos que a maioria das pessoas presas são mulheres jovens, e nesse sentido eu gostei muito do pequeno vídeo que alguém colocou aí no Zap, no WhatsApp da Elpis, que é o ministro Barroso, que defendeu, e por isso ele paga um preço até hoje, defendeu a não prisão de pequenos traficantes. Quer dizer, a lei brasileira não definiu o que é pequeno traficante, porque acontece uma coisa muito interessante. Eu conheço um juiz do Rio de Janeiro que, apresentado a ele uma pessoa com 1 quilo de maconha, e ele absolveu a pessoa. E perguntaram, mas como com 1 quilo de maconha? Sim, o argumento foi o seguinte, a pessoa me disse, eu não quero me arriscar a comprar todo dia. Eu comprei 1 quilo para fazer redução de risco. E outra pessoa que chegou com uma pequena quantidade, e ele condenou. Perguntaram, o senhor liberta 1 quilo de maconha e prende algumas gramas de maconha? Ele respondeu, eu não prendi e soltei a maconha. Eu deixei em liberdade uma pessoa que não era traficante, que comprou para reduzir o dano, e um outro eu prendi porque tinha uma pequena quantidade, mas era um traficante. Portanto, eu não prendi em função da quantidade da droga, eu prendi em função do sentido que a pessoa dava ao produto, e eu achei isso extraordinário. Mas são poucos os juízes que pensam assim. As pessoas punem pela droga e pela quantidade de droga. E aí o que nós temos visto? Gente que não tem possibilidade, gente que não tem escola, gente que foi expulso de casa pela mãe, ou, de um modo geral, pela mãe, porque os pais são muito transitórios nessas periferias das nossas cidades. As mulheres que são as chefes de família, que garantem a subsistência dos seus diversos filhos, são elas, as mães, que escolhem o filho mais forte para ir para a rua, não é o filho mais fraco. Eu mostrei isso em minha tese. As mães colocam na rua os filhos mais fortes para proteger os filhos mais fracos, que é um ato absolutamente inteligente das mães. Pois bem, esses filhos que estão nas ruas
utilizando drogas e vivendo, adotados pelos traficantes que sobrevivem exatamente do proibicionismo, da falta de regulação, da falta de lei, da falta de ordem nessa história de quem planta, quem produz, quem vende, onde vende, como fez o Uruguai com a maconha. Eu falei recentemente com Júlio Calzadas, porque eu perguntei a ele: Júlio, é verdade que a violência aumentou no Uruguai? Ele disse: aumentou entre os traficantes que continuam tentando vender. Mas, no geral, me respondeu ele, que foi o secretário que implantou a política junto no governo de Pepe Mujica no Uruguai. Disse: no geral, a violência diminuiu, ninguém prende, as pessoas fumam seu baseado na praça sem serem importunadas. Agora, há um resto de tráfico que produz uma violência. Aí as pessoas tomam isso como se fosse o geral. Em nome de quê? Em nome da droga, em nome do proibicionismo. De modo que eu acho que, de fato, foi o proibicionismo que causou isto que nós enfrentamos hoje, que é uma economia paralela monstruosa que corrompe a tudo. Por isso eu defendo a legalização, desde os que trabalharam comigo no CETAD desde 1985, sabem que desde 1980 eu defendo a legalização de todas as drogas. Agora, deixa eu aproveitar, Marlise, para dizer: legalizar não é liberar. As pessoas dizem sempre: ah, você é favorável à liberação? Não. Eu sou favorável à legalização para regular. Liberar é o que nós vivemos hoje. Você compra o que você quer, onde você quer, pelo preço que o cara quer. Isto é que é liberar. Eu proponho a legalização para que o Estado possa legislar, ordenar, controlar, cobrar impostos, regular o consumo. É isso que eu sou. Então, as pessoas compreendem mal de que hoje nós vivemos na mais absoluta liberação. O problema é que houve uma descriminalização. E essa descriminalização não é entendida pela maioria das pessoas. Eu creio que no curso que vocês farão, vocês vão trabalhar bem isso. O que é descriminalizar? É deixar de ser crime aquele ato. Mas isso não é igual a legalizar. Descriminalizar, eu posso continuar punindo, como foi a lei brasileira, com trabalho social, ou então ir para a cadeia, como os juízes mandam, que não deveria. Agora, legalizar é mais do que descriminalizar. Legalizar é dizer: está autorizado. O quê? Plantar, comercializar, onde vende, quem vende, mas tem regras. Então, legalizar para legislar, para administrar. E hoje nós vivemos no mais absoluto caos, na mais absoluta possibilidade de tudo para todos de qualquer modo. Isto é que eu acho um grande problema que nós não temos enfrentado adequadamente, a meu ver. Bom, a gente teria um monte de perguntas, mas eu acho que está começando a ter que acabar, né, infelizmente. Eu só queria marcar aqui, ressaltar que o pessoal do Piauí, o pessoal da pós-graduação do Piauí, está ali assistindo. Obrigado, Mari. A professora Lúcia Rosa, inclusive, fez uma Um pergunta. abraço para a Lúcia. Depois eu lhe passo. Okay. Tem perguntas de outras pessoas conhecidas também aqui da Bahia, Norbélia, enfim, gente que passou pelo CETAD, mas eu acho que a gente precisa terminar. Agradecer muitíssimo a sua participação, que é sempre bastante enriquecedora e provocativa. Sempre eu adoro essa provocação sua, né? Que a gente vai... Aí daqui a pouco a gente lhe chama de novo. E agradecer também a presença de todos, né, dos alunos que estão matriculados no curso, do pessoal da pós, dos familiares, dos nossos colegas de outras instituições, enfim, e fechar aqui lhe agradecendo. Se me permite, mesmo. Claro, Marlise, claro. Eu estou encolhendo. Estou vendo. Eu não estou só envelhecendo no tempo, eu já vou fazer 78 anos, muito tempo, tirando os 80, eu estou encolhendo. E quando você diz assim, as suas provocações, eu tenho pensado de que as minhas provocações estão começando a se repetir. E eu acho que eu estou exatamente caminhando para
ficar num lugar mais, eu diria, mais uma retaguarda um pouco mais, eu diria, tranquila, né? Por isso eu queria agradecer a vocês da ELPS, a gentileza de ter, apesar do meu envelhecimento e da minha repetição, me convidado para conversar com vocês sobre coisas que vocês já tinham ouvido, certamente, muitas delas. Então, Eugênia, você que gosta, e agora eu fiquei sabendo da raiz das palavras, eu tenho horror a quando as pessoas me dizem gratidão. Eu digo, por que trocar obrigado por gratidão? Aí eu vi outro dia uma fala de um professor de Portugal. Ele fez uma conferência e, no final, ele diz, eu queria dizer obrigado, porque na língua inglesa você diz thank you, você, inclui o você. Em inglês, em francês é um tal do merci, 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 monsieur, vossa merci. E em português ele diz, obrigado. Eu me obrigo, eu me volto para, quer dizer, sou eu que me volto para você e me obrigo a lhe dizer alguma coisa, não é? Com o coração, com a palavra e com o pensamento, diriam os árabes, no seu gesto que eu acho lindo. Sou eu quem diz a vocês obrigado por ter me possibilitado a possibilidade de transitar durante esse pequeno tempo e trazer para vocês algumas questões que eu sei é do pleno domínio. Então, obrigado, com o meu coração, com a minha palavra e com o meu pensamento. Um abraço. Boa noite. Pelo primeiro de muitos todos. encontros. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Muito obrigada. Até o próximo encontro.